Olá, companheiros. Aqui estamos nós mais esta vez, reunidos juntos, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos lá no capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E esse capítulo trata aqui de diversos subtítulos. E hoje o que nos afeta o desenvolvimento é aquele relativamente às faculdades morais e intelectuais do homem, que estão lá nas perguntas 361 a 366 do Livro dos Espíritos. E quando nós falamos em faculdades morais e intelectuais do homem, como sempre, nós estamos falando daquilo que está inserido no espírito, tanto naquilo que tange ao seu conhecimento, naquilo que tange às suas experiências, à sua desenvolvimento, relativamente ao progresso já alcançado. Então percebam que tudo aquilo que nós iremos falar, comentar, de forma breve e até sucinta, em razão do nosso tempo, nós estaremos falando daquilo que toca ao espírito e que tem reflexo diretamente no homem, em nós. E quando nós observamos comportamentos, quando nós observamos atitudes, quando nós observamos tudo aquilo que é de desenvoltura do homem, na verdade nós estamos indo mais além. Nós estamos falando daquilo que é a característica do espírito. E aquilo que essa matéria transmite, passa e reflete é tudo aquilo que o espírito possui, tudo aquilo que o espírito já conquistou e tudo aquilo que ele está possibilitado de manifestar. Porque nem sempre o espírito, na sua desenvoltura maior, tem no corpo físico aquilo que é necessário a título de ferramenta para a manifestação de suas conquistas e de seu progresso. Então, nós estamos falando daquilo que pertence ao espírito e que naquele momento da encarnação, naquela existência, é possibilitado ao corpo, ao aparelho físico, a transmissão, é possibilitado a ele a desenvoltura e é possibilitado a ele fazer chegar a que os demais percebam aquilo que é de sua conquista e de seu potencial. Então nós vamos lá, a primeira pergunta desse subtítulo, que diz assim, a 361, tá? Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais do homem? Bem, dentro dessa pequena reflexão que já fizemos, aquilo que é de origem das qualidades morais, boas ou não, do homem, é aquilo que pertence ao espírito. Vejam só a resposta. São a do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, está afeto à propensão do bem, aquilo que ele já consegue desenvolver de melhor. O bem é aquilo que nós estamos falando de qualidades morais, tá? Qualidades morais, nesse momento. Então, aquilo que o espírito consegue desenvolver maior, relativamente à propensão do bem, está afeto a essas conquistas, está afeto às suas caminhadas. Aquilo que ele já conseguiu desenvolver nas várias vezes em que esteve aqui progredindo, evidentemente que ele também progride no plano espiritual, porque lá também é permitido a ele o conhecimento, lá também é permitido a ele o estudo e o desenvolvimento de tudo isso, né? Mas vejam só, toda essa propensão ao bem é uma conquista do espírito, é um desenvolvimento do espírito. Tudo aquilo que ele já desenvolveu, quanto mais ele está aprimorado, quanto mais ele está aperfeiçoado, ele já consegue transmitir através daquilo tudo que nós hoje conhecemos aqui como o bem, né? Moralmente falando, tá certo? Vamos lá para a subpergunta A. Seguir-se-á daí que o homem de bem
é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito, o homem de bem, certamente, é de um bom espírito. Certamente é um bom espírito. Inclusive, eu sugiro a leitura lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, do título O Homem de Bem. Está lá pelo capítulo... Eu não sou muito bom de guardar os capítulos, não, mas vocês procurem lá pelo capítulo, pode ser lá pelo capítulo 10, alguma coisa assim, mas eu não estou cravando não, tá? Mas eu estou cravando no título O Homem de Bem. Ali a gente consegue ter tantas características do homem de bem e já percebemos tudo aquilo que já é de evolução do espírito. As práticas relativas ao amor, as práticas relativas à solidariedade, as práticas relativas à preocupação com o outro. Nesse momento em que nós já conseguimos deixar de lado sentimentos inferiores, quando a gente lê ali as características do homem de bem, nós estamos falando exatamente nisso, nas faculdades morais do espírito, das intelectuais também. Costumam caminhar juntas. Lá no homem de bem, essas faculdades morais e intelectuais, a gente vê ali uma agregação, um condensamento dessas possibilidades, dessas qualidades. Nem sempre, aqui mais adiante nós veremos isso, nem sempre a gente vê essa desenvoltura da condição moral e da condição intelectual exercida numa mesma circunstância, ou seja, no mesmo momento da encarnação. Nem sempre é assim, mas é importante que se diga que o homem de bem é aquele que tem um bom espírito, mas está já muito afastado dos comportamentos viciosos, das imperfeições, e ele, por ter o espírito, essa tendência à evolução, a gente percebe que esse espírito que apresenta essa característica, o homem que apresenta essa característica, ele já tem um espírito que é aquele companheiro que já está mais evoluído, aquele companheiro mais experiente e mais ainda, aquele companheiro que conseguiu bem aproveitar as possibilidades e as chances, as oportunidades que foram inseridas, que ele esteve envolvido, e nesse momento ele já consegue sim ter um comportamento diferenciado. Muito importante essa leitura do homem de bem. Vamos lá. A pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Quando a gente está falando nesses companheiros que trazem um espírito leviano, a gente está falando de um espírito que tem aquele comportamento ainda que, via de regra, a gente consegue identificar, né? Um espírito leviano, um companheiro que é leviano, ele apresenta de cara algumas tendências que nós, mesmo sendo viciosos também, a gente consegue identificar bem. São companheiros que não têm muito compromisso com a seriedade, são companheiros que nem sempre estão tomados de atos verdadeiros, são companheiros que ainda são cruéis. Então a gente já consegue perceber ali a condição do espírito que está ali encarnado. Então, a gente vê hoje ainda muitas situações que mesmo nós, na condição de espíritos imperfeitos, conseguimos condenar. Não estou falando que não temos mais essa prática não, hein? Mas mesmo tendo algumas práticas que são tendenciosas e são afetas a espíritos de pouca evolução, a gente, por já conhecer aquilo que não devemos fazer, a gente percebe ali que tem um espírito que faz morada ali naquele corpo físico, aquele espírito é pouco evoluído.
Na verdade, nós estamos falando de nós mesmos, né? Não é tão agradável assim essa referência, mas estamos falando de nós mesmos, que ainda temos aquelas tendências, que ainda temos comportamentos inadequados, que nem sempre somos aqueles que têm as características do homem de bem. Mas vejam que interessante, já conseguimos identificar. Então, esses companheiros, esse espírito que tem essa característica, né, que são espíritos levianos e tudo mais, eles têm, via de regra, um comportamento que é de fácil identificação. E por conta disso, a gente já percebe. Até porque aqui, nesse orbe, no nosso planeta, todos que estão aqui, com raras exceções de companheiros que vêm estar entre nós para nos auxiliar, todos nós temos as características dos espíritos imperfeitos, né? Aqui é um lugar, aqui é um espaço que abriga espíritos imperfeitos. Então, a gente se conhece. Já perceberam quando a gente tem lá um contato direto com esse ou com aquele companheiro, e a gente fala assim, poxa, o companheiro está mentindo para mim, o companheiro não foi verdadeiro, eu não percebi ali sinceridade. Somos nós, é o nosso sensor funcionando. Por quê? Porque para a gente é fácil essa identificação, porque nós também somos assim, né? Então, a gente consegue essa identificação fácil. Não da mesma forma conseguimos identificar um espírito puro, um espírito verdadeiro. Desculpem, um espírito verdadeiro. Por quê? Porque a gente sempre acha que aquele companheiro não está sendo sincero e que pode haver, sim, por trás daquele comportamento, que aparentemente é um comportamento que é muito atencioso, que é muito amoroso, que é muito afetuoso, a gente fica assim com o pé um pouco atrás e fala, não deve ser isso tudo não. Não é possível que ali não tenha uma segunda ou terceira intenção, porque a gente julga em conformidade com aquilo que ainda possuímos. Eu não estou nem dizendo se o companheiro tem ou não uma característica que seja para o bem, que já esteja no outro momento, que a evolução dele seja outra. Eu estou falando de nós, porque identificamos sim um companheiro que vem com traços e características como a nossa, da imperfeição, mas nem sempre identificamos aquele companheiro que já caminhou mais, que tem uma evolução maior. Por quê? Porque eu ainda julgo de acordo com os meus valores, e por conta disso nem sempre eu sou correto nesse julgamento, nessa avaliação. É um termo até melhor do que julgamento, nessa avaliação. Então, por conta disso, eu não sei destinar ali o que de melhor poderia haver ou pode haver no companheiro, porque eu fico sempre duvidoso em relação a alguma coisa. Mas vamos adiante. Tem os espíritos paixões que não partilhem a humanidade? Seria fácil para nós identificarmos essas paixões? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas os espíritos dizem assim, olha, não, que de outro modo vos teriam comunicado. Ou seja, se houvessem outras paixões, além daquelas que nós conhecemos, os espíritos já teriam dito para a gente. Então, essa pergunta, ela nem merece uma extensão assim, na resposta por parte dos espíritos, porque eles trazem para a gente essa simplicidade. Não se preocupem em relação a isso. Em relação às paixões, vamos lidar com essas que nós já conhecemos, porque se tivessem outras, nesse espaço em que vocês habitam, nesse momento de progressão espiritual de vocês, a gente já teria informado. Então, a possibilidade, o que tem embutido nisso, a possibilidade de erro em relação à identificação dessas paixões de nossa parte é muito pequena, porque, será que existe uma outra paixão, um outro sentimento que não seja o amor, que pode ser maior do que o amor? Não vamos nos preocupar com isso. O amor é o maior dos sentimentos.
O Cristo trouxe isso para a gente, inclusive a nível de informação e de prática. Então, se existe outro, e os Espíritos não nos informaram, é porque, de fato, nesse momento não cabe. Eu até, particularmente, acredito que devem existir outras paixões, outros sentimentos, mas não aqui. Não aqui. Aqui é o que temos, é exatamente isso que já nos foi revelado. E a espiritualidade traz para a gente de uma forma até tranquila e sequinha, né? Enxuta, que não existem outras paixões. Vamos à frente. 385. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Vejam só que pergunta interessante. Nem sempre a nossa condição moral está paralela a essa condição intelectual. Inclusive, a informação que esses companheiros que já caminharam mais que nós, que são esses que vêm nos trazer luz, esses que vêm nos trazer o conhecimento e também os esclarecimentos necessários para que a gente caminhe de uma forma segura, eles dizem para a gente que é muito mais fácil para nós evoluirmos intelectualmente do que moralmente. Porque o intelecto, ele está afeto diretamente à nossa inteligência e tudo nós temos. Para a gente é fácil. Agora, dá uma boa direção, dá um bom encaminhamento em relação a todo esse conhecimento e tudo aquilo que podemos mentalmente, intelectualmente produzirmos, aí está afeto à condição moral, aí está afeto a tudo aquilo que já é de nossa conquista relativamente a bons sentimentos, relativamente a bons valores, relativamente a uma boa desenvoltura de tudo aquilo que se refere não só a nós, e via de regra não a nós, mas ao outro, à coletividade, tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós e que nós ainda não conseguimos fazer em relação ao outro. E essa condição, ela não caminha paralelamente, mas esses espíritos que têm uma grandeza intelectual, eles estão mais próximos dessa conquista moral também. Por quê? Porque nós estamos falando de conhecimento. Ah, mas não seria mais fácil se fosse conjuntamente? Não seria mais fácil se paralelamente acontecessem as duas coisas? Eu, particularmente, não tenho condições de dizer para vocês. Mas eu posso dizer para vocês que o nosso Pai, que é de amor e misericórdia, Ele sabe de todas as coisas. E se não nos foi dado essa desenvoltura paralela, e se não nos foi dado a condição de desenvolvermos isso de uma forma até simultânea, há de haver um motivo. Agora, que nos fique claro que podemos, devemos e vamos desenvolver tudo aquilo que se refere ao intelecto, como aquilo que se refere à nossa condição moral. Se nesse momento eu estou voltado para uma ou outra circunstância, para um ou outro desenvolvimento, significa dizer que ali na frente eu vou estar voltado para aquela circunstância, para aquele desenvolvimento que nesse momento eu não dei conta ou não estou dando conta. É assim, se dá para desenvolvermos as duas coisas juntas, o que é muito difícil, vamos fazê-lo. Mas se não dá, não vamos ficar nem desesperançosos, nem pouco crédulos de que isso não é capaz, que isso não é possível. Pelo contrário. É por conta dessa misericórdia do Pai que nos permite muitas idas e vindas, né? Que nos permite estarmos aqui várias vezes, eu digo até a vocês, quantas vezes forem necessárias para que essa evolução se dê, para que esse progresso se dê, é exatamente para que a gente possa desenvolver tudo isso que nos é possível e que somos capazes. E tudo aquilo que o nosso Pai de amor permite que seja desenvolvido. Se temos 1, 2, 10 mil, quantas forem as oportunidades,
nos cabe aproveitar e nos cabe entender nesse momento que é possível. Ah, mas aquela pessoa, então, que é muito inteligente, aquele companheiro que é muito inteligente, mas ainda é vicioso. Então, ele tem dois espíritos. Ele dá lugar para que um espírito que esteja afeto à inteligência, à condição do conhecimento, ao seu desenvolvimento intelectual, e um outro também, que é aquele que é o vicioso, aquele outro que ainda é capaz de muitas coisas que não são afetas à lei de amor, de caridade? Absolutamente não. Absolutamente não. Um só espírito. Um só espírito. E é exatamente isso que nós temos que ter por valioso. Em nenhum momento somos habitados por mais de um espírito, mas sim, em determinados momentos, somos influenciados por muitos espíritos. É diferente. Um espírito sendo influenciado por tantos outros espíritos. E aí, por maior que seja a minha condição intelectual, eu, por ser vicioso e ainda ser tendencioso a determinadas práticas, a determinados afetos, eu ouço, eu compartilho, eu dou lugar para que companheiros cheguem e me influenciem para aquilo que ainda não é de moralidade, digamos assim, para aquilo que não é ainda afeto àquele companheiro que já tem uma boa desenvoltura moral. Isso não quer dizer que naquele momento eu estou habitado por 2, 3 espíritos, de jeito nenhum. Um espírito com as suas características, dando ouvidos, cedendo espaço, dando aqui importância para aquilo que chega para ele e mais ainda, para aquilo que chega para ele e que o satisfaz, que ainda faz com que ele se sinta satisfeito na realização. E isso pode ser uma mentira, isso pode ser uma prática enganosa, isso pode ser uma prática sensual, não importa. Por maior que seja a condição intelectual do companheiro, ele ainda, por se comprazer com algumas dessas circunstâncias, pode ser qualquer delas, ou todas elas, ele dá lugar, ele cede um espaço para que companheiros se aproximem dele, afins, os companheiros se aproximam e ele ainda atende aquele chamamento. Não quer dizer que ali resida um além daquele que está tomando aquele corpo físico naquela encarnação, naquele momento. Um outro. Outros, não importa. Um só espírito. Influências? Várias. Muitas influências. Mas é importante que saibamos que essa possibilidade de um corpo físico dar lugar a mais de um companheiro, espiritualmente falando, isso não é de possibilidade. É certo que os espíritos estão sempre em escala evolutiva, ascensional, mas nem sempre o progresso moral e intelectual é simultâneo, ocorrendo por vezes cada uma dessas evoluções de uma determinada vez. Nós vamos ficando por aqui. É importante que a gente diga que essa volta do espírito à vida corporal, ela é necessária para a evolução e progresso desse espírito, de nós espíritos encarnados, e que nós ainda, por força da nossa condição evolutiva e também por força da condição evolutiva do nosso planeta, nós temos ainda muito que caminhar. Mas com Deus, esse caminho será um caminho seguro. Com Cristo, esse caminho será um caminho fortalecido, amparado pela luz desse companheiro que nos sustenta, que é o nosso governador. E nós, cada vez que entendemos e cada vez que percebemos a oportunidade que o nosso Pai nos dá, nós devemos ficar satisfeitos, devemos ficar oportunizados
de que tudo isso é para o nosso progresso e esse caminho é um caminho seguro, mas depende muito de cada um de nós, já sabedores, já tomados de certo conhecimento, fazer com que certas práticas sejam práticas que sejam abreviadas naquilo que se refere a não mais estarmos voltados para questões prejudiciais. A vinda do espírito ao corpo físico é exatamente com a probabilidade do progresso. E é exatamente isso que não devemos desperdiçar, é exatamente isso que devemos, pelo contrário, oportunizar da melhor forma possível, mas entendendo que ainda somos espíritos imperfeitos, que vamos caminhar sim, que a misericórdia do nosso Pai é grandiosa e que cada vez que estamos aqui, tendo a oportunidade de fazermos o nosso melhor, não vamos desperdiçar a chance. Não vamos desperdiçar. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que continuemos nesse propósito firme do melhoramento, sempre aproveitando as oportunidades de estudo que nos é proporcionada. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus.